Bom, neste vídeo nós trataremos acerca da unificação das tribos. É o terceiro vídeo da série que nós estamos fazendo acerca das origens do povo árabe e é uma continuação histórica do anterior que nós tratamos sobre as tribos. O contexto se dá no século VII, quando Maomé ele recebe a revelação do Alcorão, e essa revelação ela dá origem a uma nova religião, que é o Islã. E o Islã ele serve como um unificador dessas tribos, do qual todas essas tribos elas começam a ter uma mesma base religiosa, uma mesma base econômica, política. Bom, para iniciarmos este estudo, é importante entendermos quem de fato era Maomé. Maomé ele era um comerciante que vivia em Meca e quando tinha 23 anos de idade, ele recebeu por intermédio do anjo Gabriel revelações que vieram a ser o Alcorão. O Alcorão ele contém diversos tipos de orientações que abrangem diversas áreas, como, por exemplo, jejum, oração, questões éticas, morais. Para os muçulmanos, o Alcorão ele é a palavra de Deus. Portanto, lá contém questões fundamentais para a vida, para o modo como se relacionar com as demais pessoas. Então, lá é onde eles encontram como que um manual da vida, um manual no dia a dia. O Alcorão ele é recitado, memorizado em sua língua original, que é o árabe, e ele serve como base, como um pilar na fé islâmica. O Islã estabeleceu uma base religiosa, política e social para a comunidade árabe. Maomé não apenas pregava uma nova religião, mas também liderava uma comunidade de seguidores conhecidos como Umma. A Umma era uma sociedade islâmica que se organizava com base nos princípios e leis estabelecidos pelo Islã. Isso incluía a implementação de uma estrutura política islâmica, com Maomé atuando como líder político e também religioso. O Islã desempenhou um papel fundamental na criação de uma identidade árabe compartilhada por meio de sua mensagem unificadora. Antes do Islã, a Península Arábica era habitada por diversas tribos com diferentes crenças religiosas e práticas culturais. No entanto, a mensagem do Islã trazida por Maomé uniu essas tribos em torno de uma fé comum em Alá e da crença nos ensinamentos do Alcorão. Essa unidade religiosa contribuiu para a formação de uma identidade árabe compartilhada, onde os árabes se viam membros de uma comunidade maior, baseadas na submissão a Alá. O Islã também teve um impacto significativo na cultura e na língua árabe. Pelo fato, como eu falei, de Maomé ter recebido a revelação em árabe, o árabe se tornou uma língua sagrada para os muçulmanos. Sendo assim, isso resultou na preservação e na promoção da língua árabe em todo o mundo. Além disso, a influência do Islã na cultura árabe trouxe consigo a formação de uma identidade cultural compartilhada. Os princípios e valores islâmicos moldaram a ética, as práticas sociais, as tradições e a arte na sociedade árabe. A poesia islâmica e a literatura desempenharam um papel importante na expressão da fé e na divulgação dos ensinamentos islâmicos, fortalecendo a identidade cultural árabe. O surgimento do Islã trouxe consigo uma consciência histórica compartilhada. O Alcorão menciona e dá importância a diversos eventos históricos e profetas que viveram na região árabe, como, por exemplo, Abraão, Noé, Moisés. Essa narrativa histórica compartilhada ajudou a solidificar a identidade árabe, conectando os árabes a uma história comum e reforçando a sua ligação com a terra e a cultura da região. Além disso, o estabelecimento de uma base religiosa, política e social pelo Islã forneceu aos árabes uma identidade coletiva mais ampla, não apenas em termos de sua localização geográfica, mas também em relação aos princípios e valores islâmicos compartilhados. Após as formações dos impérios árabes com a expansão islâmica, o legado e a história desses impérios tiveram um impacto duradouro na identidade e na cultura árabe. Embora esses impérios tenham declinado ao longo do tempo, os árabes continuaram a preservar a sua herança cultural. Nos dias de hoje,
Os árabes representam uma população diversa, espalhada por vários países, principalmente no Oriente Médio e no norte da África. A identidade árabe continua a ser fundamentada na língua árabe, na religião islâmica e nos valores culturais compartilhados. A língua árabe desempenha um papel significativo na coesão cultural dos árabes contemporâneos. É a língua oficial em muitos países árabes e é amplamente falada em toda a região. Além disso, a literatura árabe, a poesia, a música e outras formas de expressão cultural continuam a florescer, mantendo viva a rica herança cultural árabe. Em termos políticos, os árabes enfrentam uma variedade de desafios e realidades diferentes em cada país. Alguns países árabes experimentaram mudanças políticas e sociais significativas nas últimas décadas, como a Primavera Árabe em 2011, que trouxe uma onda de protestos e reivindicações populares por reformas políticas e maior participação cidadã. Para finalizarmos, os árabes contemporâneos são uma população diversa espalhada por vários países. Apesar das mudanças políticas e sociais em curso, a conexão com a história continua a ser uma parte essencial da identidade árabe atual.